Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã. Já estamos no penúltimo episódio da nossa série sobre o credo. Antes de começar essa reflexão, como eu sempre digo, engaja com a gente, dá um like, compartilha, deixa a sua sugestão, o seu comentário. Todos os comentários serão considerados por nós, serão lidos e serão considerados. Também quero pedir a você, coloca aí a sugestão de algum assunto que você queira que nós tratemos aqui no decorrer da nossa caminhada. É muito interessante, é muito importante que você interaja conosco e faça a sua participação. Pois bem, vamos então falar sobre ressurreição dos mortos e vida eterna. Nós falamos no episódio de Desceu à Mansão dos Mortos a respeito de Jesus ter descido e libertado todos que jaziam nas trevas. Pois bem, em Mateus, no capítulo 27, nós vemos o evangelista narrar uma cena, que é essa. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram, na ocasião da ressurreição de Jesus. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, portanto Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram para muitas pessoas. Isto está lá narrado por São Mateus no capítulo 27. Esta verdade de fé foi transmitida para aqueles que seguiam Jesus, por aqueles que seguiam Jesus, e chega até nós essa realidade de ressurreição. Por duas razões. A primícia dos que morreram, Jesus de Nazaré, e depois aqueles que ressuscitaram após ele. Um outro ponto a respeito da ressurreição diz o texto do Êxodo, capítulo de número 3. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Mateus dizendo agora, ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Aqui é importante pensar, o que é a ressurreição? O que é a ressurreição? A ressurreição é ressurgir para a vida. Jesus o fez ressurgindo para a vida eterna e abriu-nos a possibilidade da nossa ressurreição. Mortos, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Então, ressurgir dos mortos e vida eterna estão intimamente ligados. Aqueles que ressurgiram, aqueles que ressuscitarão no último dia, não ressuscitarão para uma nova vida terrena, mas ressuscitarão para a vida eterna. E como eu devo esperar a ressurreição? Eu devo acreditar na ressurreição porque eu creio em Deus e no seu Filho Jesus, que nos haverá de julgar entre os vivos e os mortos. Ora, se eu creio que que eu vou passar pelo juízo, eu sei que eu passarei pelo vale sombra da morte, mas eu sei que ressuscitarei no último dia, no dia da parousia, no dia da vinda de Jesus. Essa é uma certeza de fé. Mas Ademir, como que eu vou acreditar nisso? Aí, meu irmão e minha irmã, é fé. Porque ninguém voltou para dizer, exceto Jesus. Nós ressuscitaremos nele no último dia. E esperamos que, ressuscitando, alcançaremos a vida eterna.
que nós já definimos a nossa eternidade na hora da nossa morte. Então, qual é a garantia que eu tenho? Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Essa é a minha certeza. João capítulo 3. Não pereça por quê? Não pereça na morte. Ressuscite. E veja a promessa que Jesus dá para nós. Mas tenha a vida eterna. Fazer a experiência da vida eterna é fazer a experiência da ressurreição, cristão. Fazer a experiência de vida eterna é acreditar nas palavras de Jesus e nela esperar. E nela esperar. Então, o que significa ressuscitar? Com a morte, o nosso corpo é sepultado. E acontece a corrupção. Enquanto a nossa alma vai ao encontro de Deus e permanece à espera de ser reunida no nosso corpo glorificado. Então, ressurreição para nós é a glorificação do nosso corpo no Cristo. No Cristo. Que se dará onde? No último dia. No juízo universal, onde ele levará consigo os vivos e os mortos. Né? Então, creio na vida eterna. Ô minha gente, deixa eu falar para vocês. A gente crê nesta vida. Eu conheço gente, como está no Evangelho, eu conheço pessoas que andam neste mundo como plantas. Andam como plantas. Andam sem saber para onde vai, falam sem saber do que está dizendo, choram sem saber por que estão chorando, riem sem os motivos necessários para o seu sorriso. Eu conheço pessoas que se pergunta se ela tem sentido da vida, ela não tem. Tem gente até que acredita que esta vida é eterna. Que as coisas, as situações, coisas e pessoas desta vida são as eternas. Mas eu já fui em muito velório e muito enterro, porque é obra de misericórdia, enterrar os defuntos, não é? É obra de misericórdia. Eu não me lembro de ver ninguém indo ser enterrado com uma carreta, um tremião, puxando os bens que ela julgava ser eterno. Então, o que para mim é eterno? O que eu quero eternizar? Mas para que, Ademir, eu quero eternizar? Eu quero eternizar porque eu acredito na vida eterna. Jesus cansou de dizer: meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Eu vou para o junto do Pai e, estando lá, vou preparar um caminho para vocês. Vou para o Pai e vou preparar, cada um vai ter uma morada. Tem gente que acredita tanto nesta vida e acha que essa vida é eterna, que até acha que quando morrer vai encontrar o pai, a mãe, o sobrinho, o periquito, o cachorro, o papagaio. Esquece. Cada um de nós temos uma morada. E lá, no corpo glorioso, nós não teremos, queridos, esta paixão humana que nós vivemos aqui. O nosso ciclo de relação se dá, o fim dele se dá na hora que nós morremos. Depois que nós morremos, tudo é para o Cristo, tudo é para a glória de Deus. Já imaginou você passar a vida toda suportando aqui gente chata e quando chegar na vida eterna, um camarada chegar e te falar oi? Ia ser muito estranho, porque isso não é vida eterna, isso é vida mundana. Na vida eterna, quando nós, no juízo final, que acreditamos na ressurreição e entramos para a vida eterna, nós faremos a experiência onde tudo é para a glória de Deus. Tudo. Junto com os santos, nós cantaremos glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens de boa vontade. Lá no capítulo 22 do Salmo, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pelos prados e campinas
E depois, a um determinado momento, o salmista vai dizer assim: ele vai receber você, ele vai fazer um banquete para você, você vai sentar e cear com ele. Mas você, eu costumo dizer, para que nós encerremos, eu costumo dizer para as pessoas, quando elas me indagam a respeito disso, o que a igreja pensa, eu sempre dou um exemplo do matrimônio. Se a igreja não acreditasse na ressurreição e na vida eterna, e se a igreja não nos ensinasse, e nós, se nós não compreendermos que este mundo finda para nós com a nossa morte, no sacramento do matrimônio, o assistente, aquele que assiste o matrimônio, porque quem celebra são os noivos, o assistente não diria: até que a morte os separe. Até que a morte separe. Veja, até que a morte separe. Qual morte? A do corpo. No momento em que você faleceu, que você morreu para este mundo, você acorda para uma eternidade que é sua. E que o seu viúvo, a sua viúva, não tem nada com isso. Acabou. Ah, porque quando eu morrer eu vou encontrar meu marido lá. Não se iluda, minha filha. Já não chega o problema que você teve nessa vida, você quer continuar com o problema lá. E não se iluda, meu filho. Isso não é possível. Porque Deus fez uma morada para cada um. E no juízo particular, cada um vai dar conta da sua vida. Cada um vai para um lugar a respeito daquilo que mereceu. É por isso que nós acreditamos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. A vida eterna que não contempla aqueles da vida terrena, que só contempla a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.